Relação entre unidades de concentração, título e densidade. As expressões de concentração de soluções possuem suas notações, que nós já falamos em momentos anteriores, que tudo que se referir ao soluto terá índice 1, tudo que se referir ao solvente terá índice 2, e o que se referir à solução não terá índice. Portanto, por exemplo, V1 significa o volume do soluto, V2 volume do solvente e V volume da solução. O mesmo vale para o número de mols de soluto, de solvente e de solução. Aqui são as expressões que nós já trabalhamos e vamos ver as relações entre elas. Dadas as fórmulas da concentração, da densidade e do título, nós podemos ver que existe algo em comum entre elas. Por exemplo, da fórmula da concentração para a densidade, o volume aparece ao mesmo tempo, ou seja, o volume é comum. Da densidade para o título, nós temos em comum a massa da solução. E da concentração para o título, nós temos em comum a massa de soluto. Se a gente multiplicar os meios pelos extremos, nós podemos isolar o M1, que vai ser C vezes V, na fórmula da concentração. Se na fórmula do título nós isolarmos o M1, nós teremos T vezes M. Como M1 é igual a M1, nós podemos dizer que CV é igual a Tm. Podemos reorganizar a equação isolando a concentração. Isolando a concentração, esse V que estava multiplicando vai passar dividindo. E esse Tm vai ficar no numerador. Observe que M sobre V é semelhante à fórmula da densidade. Então, nós podemos substituir esse M sobre V pela letra D de densidade, reorganizando a fórmula. E aí, por último, nós temos aqui a relação entre a concentração, título e densidade, onde C é a concentração em gramas por litros, T o título em massa e D a densidade. Uma observação importante: como a densidade geralmente vem em gramas por mililitros, multiplicamos por 1000 o segundo membro da equação para transformá-la em gramas por litro. Então vejam como fica. Concentração igual a T vezes D vezes 1000. E aí aqui nós temos o primeiro exemplo. Neste exemplo, nós vemos que a densidade já foi dada, que é 1,2 gramas por ml, e o título é 40%, que equivale a 0,4. A gente trabalha sempre com o decimal. Então, resolvendo. Na letra A, vamos aplicar a fórmula da concentração, da relação entre as unidades, que é C igual a T vezes D vezes 1000. Substituindo o título por 0,4 e o D por 1,2, nós vamos obter que a concentração aqui, a resposta da letra A, será 480 gramas por litros. Na letra B, nós vamos observar que ele quer calcular a massa em gramas de HCl, portanto ele quer achar o M1, e para isso nós temos o título e a massa da solução do problema aqui. A massa, 144 gramas, é a massa da solução. Então, que fórmula eu vou usar? Vamos usar a fórmula do título, já que ele tem M1 e M. Então, no lugar do título eu coloco 0,4 M1 sobre 144. Multiplicando meio pelos extremos, nós teremos que M1 é igual a 0,4 vezes 144. Como resultado, nós temos 57,6 gramas de ácido clorídrico, HCl, que é o soluto. Na letra C, novamente ele quer a massa de soluto e ele nos dá volume. Quando dá volume e M1, a fórmula que nós vamos usar é a fórmula da concentração, porque tem M1 e V. A concentração nós já obtivemos bem aqui neste exemplo, 480. Então, M1 vai ser, vamos pegar esse 480 e levar para cá, vezes 0,5. Então a concentração é 240 gramas. Aliás, a concentração não, a massa de soluto, 240 gramas de HCl. Isso aqui para a letra C. Na letra D, ele quer que calcule a massa em gramas de HCl, aliás, a massa de água em 400 ml de solução, ou seja, ele quer achar o M2. Encontramos M2 através da expressão massa da solução é igual a massa de soluto mais a massa de solvente. A gente não acha o M2 diretamente, temos que submeter esta expressão. Só que para encontrar o M,
nós precisamos usar a fórmula da densidade, que trabalha M sobre V. Então, como a densidade já foi dada, 1,2 M e o V, que é o volume de 400 ml. Então, multiplicando meio para os extremos, nós temos que a solução é 400 gramas de solução. Nós vamos obter aqui no exemplo. Para obter o M1, que faz parte dessa expressão aqui, nós temos que usar a fórmula da concentração. Como a concentração já foi dada, que é 480, está bem aqui no primeiro exemplo, nós podemos dizer, multiplicando meio pelos extremos, que 480 vezes 0,4, que é o volume, nós vamos encontrar a massa dissoluto, que é 192. Finalmente, aplicando a fórmula M igual a M1 mais M2, nós temos que M é igual a 480 e M1, 192, mais M2 da expressão. Então, nós podemos dizer que 480 menos 192 é igual a M2, logo M2 é 288 gramas de solvente. Essa é a resposta. Okay?